Oi, pessoal, boa noite. É, Meu nome é Micarla. Eu estou aqui para ministrar um pouquinho da disciplina de prevenção e controle a doenças bucais, certo? Eu vou começar com vocês compartilhando aqui uma tela, tá? E aí, nessa tela, a gente vai dar início à nossa aula e, com isso, vocês vão conseguir ver, acompanhar de acordo com o que for realmente passando, certo? E aí eu espero que vocês façam um proveito dessa, dessa, dessa aula, tá? E qualquer dúvida, podem entrar em contato a qualquer momento, certo? Bom, vamos lá, né? É, Vou colocar aqui em forma ampliada para vocês verem, tá? Primeira aula gravada, certo? Sobre a prevenção, nós, nós temos como a higiene bucal adequada e ainda regular ao dentista, diminuindo o risco de desenvolvimento de problemas de saúde, certo? Durante anos, a odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. Isso porque o acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Quando a gente fala em limitado, é que hoje em dia nós temos um leque de procedimentos que visam a manutenção, né, da saúde bucal, fazendo com que o paciente ele perca o dente na última opção, né? E mesmo com a perca desse dente, ainda existem possibilidades de rever aqueles espaços que ficaram ali, né? Essa demora na procura ao atendimento, antigamente, né? Aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos, faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública realmente fosse a extração dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgião dentista com atuação apenas clínica. E antigamente o dentista ele era conhecido como um curador. Então, quando a gente estava com dor, ia lá, extraía e aí curava, né? E aí era uma odontologia curativa. E hoje a gente está mostrando que nós temos uma odontologia preventiva, né? E fazer com que isso acarrete muitas opções para que as pessoas, né, os pacientes, eles não percam os dentes. E se percam, tenham as necessidades sanadas com as várias opções que nós temos de implante, de prótese e assim por diante. Dicas para manter a saúde bucal. Sempre escolher uma escova correta, certo? A escova de dentes com cerdas macias são as mais indicadas, pois limpam os dentes sem desgastar a sua superfície e evitando o surgimento de retrações gengivais. Então, mais uma vez a gente vem falando, né, que as escovas duras e a escovação com força não é o método melhor de escovação, né? E além disso, procurar sempre escovas com a cabeça pequena, que são ideais para alcançar todos os dentes da boca, certo? Muita gente, eu pelo menos particularmente, gosto sempre de fazer uso de escova, inclusive até infantil, porque elas alcançam os lugares onde os normalmente as escovas que têm a cabeça grande elas não alcançam, principalmente no dente siso, né, no dente queiro. Escovar os dentes e usar o fio dental após cada refeição, certo? Sabemos que muitas vezes o tempo é curto, mas é muito importante que não deixar
de escovar os dentes após as refeições se torne um hábito, né? E isso evita que os alimentos eles fermentem na boca, proliferando bactérias que podem causar mau hálito, cárie e outros problemas bucais. Tenham sempre sua escova e pasta de dentes à mão. Então é sempre bom ter na bolsa, né, uma escova de dente e uma pasta para que aonde a gente tiver, mesmo que a gente não consiga estar no nosso conforto da nossa casa, né, é, sempre a par de todos os utensílios para a higiene bucal, mas a gente tem dentro da nossa bolsa sempre uma reserva, para que a gente consiga exatamente fazer a nossa higiene aonde quer que a gente esteja. O ponto mais importante, né? Escovar os dentes antes de dormir. A escovação antes de dormir é a mais importante e não deve ser negligenciada. Isso porque durante a noite a produção de saliva ela diminui, propiciando uma proliferação muito maior de bactérias, porque a nossa saliva ela é responsável por manter o pH da nossa boca equilibrado. Então, quando a gente está dormindo e esse nível de saliva ele diminui, então, consequentemente, esse equilíbrio de pH ele também vai diminuir, fazendo com que a proliferação de bactérias elas aumentem ainda mais, certo? Ter uma alimentação saudável, né? E equilibrada com frutas, legumes e verduras, evitando excesso de doces, é, alimentos pegajosos, tudo isso é importante para que a gente mantenha sempre a saúde bucal em dia, tá? Trocar a escova de dentes a cada 3 meses, ou quando passar por episódios de gripes e resfriados. Não somente gripes e resfriados, mas também a questão de quem tem sinusite, quem tem rinite, crises alérgicas. Após passar por uma crise desse tipo, é importante que a gente faça a troca dessas escovas, porque a nossa escova é um ambiente úmido e é o ambiente propício para as bactérias elas se proliferarem de forma extraordinariamente grande, certo? Uma dica também é sempre é, escovar a língua, né? Para evitar o acúmulo de resíduos de alimentos e a proliferação de bactérias na boca. É essencial que a pessoa escove a língua todas as vezes em que escovar os dentes. Se preferir, pode fazer o uso do limpador de língua, né? Que é vendido de forma separada. E algumas escovas também possuem um espaço para limpar a língua, geralmente atrás, né? Onde tem as cerdas, a gente usa para escovar os dentes, e na parte de trás, geralmente tem um tipo umas ondinhas, né? Que a gente consegue fazer a limpeza da língua. E a gente chama essa crosta que fica na língua de saburra, que é isso que vai causar o principal fator do mau hálito, certo? Como vocês podem ver aqui na imagem, do lado esquerdo é uma língua limpa, desculpem, é, sem saburra, né? E totalmente livre de bactérias. Já que no lado direito é uma língua esbranquiçada, com a presença de saburra e cheio de bactérias. Com certeza essa pessoa deve ter um mau hálito enorme. Visitar o dentista, né, a cada 6 meses, pois somente um profissional pode dizer se há algum problema em sua boca e por isso visitar um dentista a cada 6 meses. Isso vai garantir que qualquer problema seja diagnosticado antes mesmo de desencadear sintomas. Então, qualquer problema na fase inicial, ele é bem mais fácil de ser resolvido do que um problema já em estágio avançado. Então, por isso que a visita ao dentista é importante, certo? E o procedimento básico, que é mais importante ainda para a detecção de, desse tipo de problema, é a profilaxia,
E o que é a profilaxia? É a limpeza profissional e mecânica, né? Aquela que é realizada no consultório odontológico. É feita sempre por um dentista e não somente um dentista. O técnico de saúde bucal, ele também está apto a fazer essa, essa limpeza, né? Essa profilaxia. E tem um vídeo no final desse slide mostrando como é feito, certo? O profissional ele vai remover a placa bacteriana, o cálculo, né, mais conhecido como tártaro, e as manchas superficiais dos dentes por meio de polimento e de raspagem. Dessa forma, o sorriso ficará mais bonito e saudável. Também conhecida como limpeza profissional dos dentes, a profilaxia dentária ela é a forma mais responsável de limpar os dentes. Isso porque o procedimento é capaz de executar uma limpeza completa, profunda na cavidade oral, e não só dos dentes, mas também das gengivas e da mucosa da língua, entre todas as estruturas orais. Para que serve a profilaxia dentária? A partir da análise minuciosa do dentista, é possível identificar e avaliar os hábitos de higiene bucal do paciente. Quando a profilaxia dentária é indicada, ela serve para eliminar a placa bacteriana, o cálculo, combater o mau hálito e reduzir a incidência de problemas bucais, como a cárie dentária. Além disso, por ser feita de maneira periódica e por um profissional capacitado, que vocês vão ser, certo? Ao final do curso, vocês estão aptos a realizar esse tipo de procedimento. A profilaxia, ela garante a limpeza adequada, até mesmo dos dentes em locais de difícil acesso, como o dente ciso, como eu já falei anteriormente. Outro ponto positivo é a prevenção de inflamações e doenças gengivais. Isso porque a profilaxia também atua nos tecidos da boca, como eu falei, não só nos dentes, mas na gengiva, na mucosa, todas as partes intraorais, certo? Garantindo um hálito mais fresco, com aspecto saudável e eliminando resíduos que podem provocar a inflamação da gengiva. Outros benefícios da profilaxia: prevenir dores e incômodos, minimizar as manchas superficiais amarelas, né? Reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos, elevar a autoestima, identificar problemas em estágios iniciais, reduzir os gastos com tratamentos de doenças bucais mais graves. Como eu falei para vocês, todo problema em, tratado em fase inicial, ele é de fácil remoção e de fácil controle, comparado a um problema de já em estado avançado, né? Então, a profilaxia, ela vai fazer com que o profissional, ele consiga avaliar, né, realmente, de forma correta e identificando em forma inicial, consequentemente, conseguir realizar o procedimento da melhor forma. Então, quanto mais visitas ao dentista a gente tiver, né, mais cedo detectados os problemas, menos dinheiro a gente vai gastar com isso, porque pode ser resolvido com uma simples restauração, uma simples limpeza, uma simples orientação acerca da doença periodontal e fazendo assim o controle, né, para não perder um dente, para um dente desse não ir para um canal, para um dente desse não precisar ser extraído, né, tudo isso faz parte dessa profilaxia, que nada mais é do que uma consulta avaliativa de forma geral nas nossas estruturas dentárias e bucais adjacentes. Como é feita a profilaxia dentária? É feita após o diagnóstico do dentista, para verificar a presença de sujeiras, né, no dente, acúmulo de biofilme e outros problemas bucais. Cada profissional, ele tem dentista ou técnico de saúde bucal, tem a sua forma de realizar a profilaxia. Para a remoção do cálculo, é feita a raspagem manual com cureta, né, ou por meio de um aparelho chamado ultrassom, que ele vai emitir ondas vibratórias juntamente com água
Isso vai fazer com que o cálculo ele se desprenda do dente, removendo também manchas e pigmentos, certo? Além disso, ainda é utilizado uma escova profissional, que é a escova de Robinson, né, com uma pasta própria para profilaxia, possibilitando assim uma limpeza mais profunda em todas as áreas. Após essa parte, o tratamento ele é finalizado e minimizam-se as complicações devido aos maus hábitos de higiene bucal. Então, assim, a profilaxia ela é essencial para a gente começar a cuidar da boca, né, e começar a prevenir doenças mais graves futuramente. Todo mundo pode fazer a limpeza dental profissional, a profilaxia, né? Que é indicada para todas as pessoas que precisam evitar doenças bucais como a cárie e a doença periodontal. Ou seja, todo mundo precisa. Recomenda-se realizar uma limpeza deste tipo a cada 6 meses, portanto, 2 vezes ao ano. Quem está em tratamento com aparelho ortodôntico, o ideal é realizar essa limpeza a cada 3 meses. Por quê? Porque o aparelho ele vai fazer com que as sujeiras elas acumulem muito mais fácil do que no nosso dente sem o aparelho. É claro que tudo depende das recomendações do dentista, né? Em certos casos é necessário fazer mais tratamentos do que apenas uma profilaxia dentária. E, inclusive, tem casos de pessoas que têm aparelho ou que não têm aparelho, mas que deixam a desejar e demoram muito aí ao dentista fazer essas limpezas, né? Essas visitas e acabam que necessitam de várias sessões. Não só vai ser solucionado numa primeira sessão, vai ser solucionado em outras. Geralmente, nos meus pacientes, eu costumo recomendar até 3 sessões de raspagem, certo? Cuidados após a profilaxia dentária. Então, como é que a gente pode manter, né, essa limpeza após ser feita no consultório na nossa casa? De nada adianta fazer um tratamento se a gente não continuar ele em casa. Afinal, negligenciar os cuidados com a higiene bucal pode trazer danos irreversíveis ao seu sorriso, como a perda dos dentes, né? As bactérias podem voltar a se proliferar, aumentando as chances de cárie, gengivite e doença periodontal e muito mais. Sendo assim, é recomendado cuidar da higienização diária utilizando os produtos certos, incluindo boas escovas e creme dentais. As escovas, como eu falei no início, de cerdas macias, cabeça pequena e levando em consideração é, a, a escovação de forma correta, que é justamente sem força. Outro ponto é cuidar da alimentação, procurar sempre consumir alimentos saudáveis, é, moderar no açúcar, refrigerante, com certeza isso diminuirá as complicações por cárie nos dentes, certo? Aqui tem um vídeo para vocês verem como é que é feita essa profilaxia. Essa profilaxia ela é feita diferente de profissional para profissional, mas é exatamente sobre isso aqui, certo? Então, eu vou tirar aqui da tela um pouquinho. Então, pessoal, é sobre isso, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido fixar alguma coisa sobre a prevenção básica, né, que é a respeito da profilaxia, da limpeza e dessa consulta avaliativa regular, certo? E que vocês consigam aprender, vejam o vídeo do final do slide, certo? É importante também para vocês aprenderem, principalmente as pessoas que ainda não tiveram contato nenhum com esse tipo de procedimento vão conseguir visualizar melhor e vão conseguir ver, né, na verdade, a, como é feito a profilaxia e, consequentemente, aprender um pouquinho, né? Desde já,
Obrigado pela atenção de todos, né? Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima.